Bom dia, um feliz dia. Hoje, terça-feira, dia 22, vamos aí meditar na palavra de Deus. Hoje o título da lição é falando das 3 primeiras pragas, não é isso? Você pode ver lá em Êxodo capítulo 7, do verso 14 ao 25, e Êxodo 8, do verso 1 ao 19, né? Mas nós vimos aí que essas 10 pragas, né, do Egito não foram direcionadas ao povo egípcio, mas aos seus deuses. Nós vamos ver isso. Cada praga atingiu pelo menos um deles. Isso. Então Deus informa aí a Moisés que o diálogo dele com Faraó seria bastante difícil. Isso. Na verdade, quase impossível, como é relatado lá em Êxodo 7, verso 14. No entanto, ele queria se revelar a Faraó e aos egípcios, para que eles entendessem, né, quem era o Deus, né, e eles compreendessem quem é o Deus que o povo hebreu, que cada um de nós seguimos, né? Então, ele decidiu se comunicar com eles de uma forma que eles pudessem entender, né? E os hebreus também se beneficiariam desse confronto, pois aprenderiam mais sobre o seu Deus, não é isso? Bom, a primeira praga aí foi direcionada contra o Deus do Nilo, Rapi, lá em Êxodo capítulo 7, do verso 17 ao 25. Né? O Egito dependia da água do Nilo, onde havia água, havia vida, não é isso? A água é vista como a fonte da vida. Os egípcios criaram um deus Rapi e o adoraram como o provedor da vida. Mas nós sabemos que quem é o provedor da vida é o Deus vivo, né? Ele é a fonte da vida, ele é o criador de todas as coisas, incluindo da água e do alimento. Você pode ver isso em Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, Gênesis capítulo 1, do verso 20 ao 22, né? Isso, Salmo 104, verso 27 e 28, Salmo 136, verso 25, João 11, 25 e 14, verso 6. Transformar a água em sangue simboliza transformar a vida em morte. Rapi não foi capaz de promover e proteger a vida. Isso só é possível pelo poder de Deus. Então nós vimos nessa primeira praga que as águas se tornaram em sangue em todo o Egito. Os peixes, né, morreram, o rio cheirava mal e os egípcios não podiam beber daquela água. Não é isso? Essa foi a primeira praga aí. Depois veio a praga das rãs. Todo o Egito, né, seja nas suas casas, né, nas suas camas, nas assadeiras, em todo lugar tinha rã. A deusa Rã, Regete, foi confrontada diretamente, Êxodo capítulo 8, verso 1 ao 15. Em vez de vida, o Nilo produziu rãs, que os egípcios temiam e detestavam. É isso? Eles queriam se livrar desses animais. O momento exato em que essa praga foi eliminada demonstrou que o poder de Deus estava por trás desse grande evento, não é isso? E a última praga, relatada aí na lição de hoje, fala dos piolhos, né? Do pó da terra, né, se tornaram piolhos. Arão tocou ali o pó da terra e todo o pó da terra se tornou piolho por toda a terra do Egito. É isso? Remetendo aí a história bíblica da criação, Deus produziu mosquitos que se espalharam por toda a terra, incapazes de imitar esse milagre. Os encantadores, os magos, não conseguiram reproduzir, né, esse feito que Deus reproduziu. Eles conseguiram o primeiro, de transformar a água em sangue, o segundo, né, de colocar rãs, mas esse terceiro, de dar vida, né, eles não conseguiram, porque somente esse milagre, somente Deus pode dar a vida, né? E aí os magos declararam lá em Êxodo 8, verso 19, isso é o dedo de Deus. Faraó, entanto, ainda se recusava a ceder. Ou seja, nos milagres que ele viu, o poder de Deus, ele rejeitou.
todos eles. Ou seja, Faraó decidiu rejeitar a vontade de Deus, né? E o Senhor o entregou ao seu próprio pecado, né? Ou seja, ele não deixou de escutar a Deus, né? E tudo que Deus havia mostrado ali para ele, ele decidiu rejeitar a vontade de Deus, e o Senhor entregou a sua própria sorte, ao seu próprio pecado, né? Então nós vimos aí como o coração de Faraó era duro, assim como o Senhor havia dito, né? Rejeitou as orientações de Deus, né? E piorou a situação. E que lições nós podemos aprender com isso? Existem alguns versos que a gente pode colocar para responder essa pergunta, né? Sabemos que em meio às tribulações, adversidades que passamos nessa vida, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Então nós precisamos ter um coração quebrantado, um coração de carne, um coração que o Senhor possa atuar e transformar. Não era o caso do Faraó, que ele tinha um coração duro, né, e o Senhor não conseguia penetrar nesse coração duro, né? Tentava, fez todas as obras que nós vimos aqui, de milagres, de eventos, mas ele se continuava duro ali, né, e não cedia, continuava rejeitando o Senhor. Então nós temos que ter um coração quebrantado, né? E quando nós temos um coração quebrantado, o Senhor salva, né, a cada um de nós. Como diz a palavra de Deus, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos os de espírito abatido. Então, se você tem um espírito abatido, se você tem um coração quebrantado, o Senhor te salva, o Senhor te socorre. Não é isso? É isso que faltava em Faraó. E muitas vezes, às vezes falta em nós também, né? Às vezes queríamos seguir as nossas próprias vontades ou as vontades dos homens e acabamos não seguindo a vontade de Deus e rejeitamos os seus ensinamentos, as suas orientações, não é isso? E isso está em Salmo 34, verso 18. Lá em Provérbios, verso 28, verso 9, é o que a palavra de Deus diz: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Ou seja, se você hoje não escuta as orientações de Deus, né, não segue o seu caminho, as suas orientações, não segue a sua vontade, até as suas orações são abomináveis. Isso é sério, né? Isso nós temos que pensar. Será que estamos fazendo a vontade de Deus ou a vontade dos homens? Não é isso? Deus, na verdade, ele tem um propósito para mim, para você e para cada um de nós. Ele nos chama para sermos santificados no Senhor, né? E quando nós rejeitamos essa santificação, nós não estamos rejeitando o homem, mas estamos rejeitando o próprio Deus, que também nos dá o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus. Pense nisso, não é isso? Isso está em 1 Tessalonicenses 4, versos 7 e 8. Irmãos, se você hoje está rejeitando, né, a vontade de Deus na sua vida, as suas orientações, aquilo que foi escrito na santa palavra de Deus, ainda dá tempo, né? Mantenha o seu coração quebrantado, mantenha o seu espírito abatido. Deixa Deus penetrar no seu coração, te transformar para que você seja uma nova criatura em Cristo Jesus e que Ele possa te transformar e te tornar uma nova criatura. Que Deus te abençoe e te dê aí uma terça-feira abençoada para você e para sua família. É meu desejo, minha oração. Amém.